Tenho duas perguntas sobre a Bíblia. A primeira é sobre as tábuas de Moisés que foram destruídas, quando ele as quebrou ao ver o que o povo tinha feito um ídolo de um bezerro e estavam a adorá-lo. E a minha pergunta é se essas tábuas que foram destruídas por Moisés seriam o símbolo de que Deus abandonaria o pacto de os libertar e salvar através dessas tábuas? E quando Moisés preparou as novas tábuas para que Deus voltasse a escrever nelas, isso seria o símbolo da nova aliança e de uma nova oportunidade de salvação? Não, digamos, a aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que Deus fez foi com Abraão, quando lhe fez a promessa de que ele seria o pai de muitas nações. E diz que jurou por si mesmo, diz que Deus jurou por si mesmo que a sua palavra não seria quebrada. O que o Senhor fez com Moisés foi entregar a lei, dar a lei a Moisés, e por isso disse-lhe para subir ao monte onde ele esteve, e lá Deus deu-lhe as leis. Não se menciona muito, nem se acredita que tenha algum simbolismo o fato de Moisés ter quebrado as tábuas, porque ele fez isso num momento de ira, quando desceu e viu que o povo estava a adorar um ídolo, que se tinham esquecido de Deus naquele momento. No entanto, o povo não tinha vivido experiências com Deus, porque para aqueles que leram a Bíblia, tenhamos em conta que o povo viveu no Egito 430 anos. Alguém dos que leram a Bíblia leu essa parte, essa história que viveram 430 anos no Egito? Quando foi Jacó e antes quando foi José, lembram-se que foi José o primeiro? Então José foi para o Egito. E quando houve fome, os irmãos de José foram ao Egito à procura de comida. José reconheceu os seus irmãos e diz que investigou se o pai estava vivo, e sim, estavam todos vivos, mas estavam a passar necessidades econômicas. Então José ajudou-os, porque ele era o segundo do rei nesse tempo, e ele levou toda a sua família, Jacob e todos os seus irmãos, para viver no Egito. É aí que começa a história. Deus tinha falado a Abraão que ele seria o pai de muitas nações, porque o iria abençoar, e que na sua descendência, o Senhor disse a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Essa descendência, essa semente de que falava, era já Cristo Jesus. No entanto, ele teve um filho, Isaque, que estava a representar essa figura da descendência de Cristo, porque Deus lhes tinha dado esse filho a Abraão. Então Deus fez essa aliança com Abraão. Depois disso foi quando surgiu Jacó e os seus 12 filhos, que foram para o Egito. Primeiro foi José e depois foi Jacó. E os 12 filhos viveram no Egito 430 anos. Porque o Senhor tinha dito a Abraão que preparasse uns animais e que os guardasse para que as aves de rapina não viessem comê-los. E ele dizia, tens que estar atento, que ninguém venha a comer esses animais. Mas ele adormeceu e, de qualquer forma, as aves de rapina vieram e comeram-nos. Então o Senhor disse-lhe, isso significa que o povo que vai sair das tuas entranhas, essa é a promessa que Deus te está a fazer, de que serás pai de muitas nações. Esse povo vai ficar 430 anos escravos e servos de um país, do Egito. E assim o Senhor deu essa revelação a Abraão, embora certamente Abraão não tenha entendido. Mas ficou escrito, porque Deus permitia que tudo se escrevesse num livro, tudo o que lhes estava a falar e a ensinar, e as ordens que lhes dava tinham que ser escritas para as futuras gerações. Então foi assim que eles viveram 430 anos no Egito. Claro, eles nunca adoravam a Deus, nem o honravam porque estavam como escravos, afastados. E talvez muitos deles aprenderam a idolatria dos egípcios. Isso a Bíblia não narra, mas o mais provável é que em 430 anos eles tenham aprendido toda a religião dos ídolos, embora os pais, os chefes, os 12 filhos de Jacó,
as 12 cabeças principais com todos os seus filhos, lhes ensinassem que existia um Deus em espírito e que esse Deus tinha falado a Abraão e que esse Deus tinha feito Adão e Eva. Isso era por tradição oral que se iam ensinando uns aos outros. Os patriarcas ensinavam aos seus filhos, e os filhos aos filhos sucessivamente, ensinando a existência de Deus. Mas o povo não tinha experiências com Deus, porque Deus não lhes falava, e também não havia profeta. Então, nesses 430 anos que eles estiveram no Egito, estiveram sem Deus. Quando Deus os tirou pela mão de Moisés, começou a fazer milagres e eles viam os milagres que Moisés fazia, mas não conseguiam assimilar o que estava ontem de acontecer. O que é isto? Moisés tem poder. Vejam tudo o que ele estava a fazer. Moisés diz que Deus é quem faz isto, que é o nosso Deus poderoso. Mas eles não tinham experiências com Deus. Apenas viam os milagres, viam o poder através de Moisés. Então, por isso, quando Moisés subiu ao Sinai para falar com Deus e receber as tábuas, o povo, como não tinha muito conhecimento nem experiência com Deus, disse: Moisés deixou-nos sozinhos e não temos um Deus a quem adorar. E por isso disseram a Arão para fazer um bezerro de ouro para adorar. Arão fez-lhes o bezerro, e eles disseram: Olha, este é o teu Deus que te tirou do Egito. Adora-o. Quando Moisés regressou e encontrou o povo em idolatria, claro que se enfureceu, porque ele já estava a viver experiências com Deus. Ele já sabia o que era estar com Deus, ver a glória de Deus, o poder de Deus. Então, por isso, Moisés quebrou as tábuas. Quebrou-as, mas isso não tem nenhum simbolismo, mas fez isso para lhes mostrar a ira que sentia pelo que estavam a fazer ao adorar aquele bezerro de ouro. Depois, na sua misericórdia, Deus mostrou a Moisés que deveria voltar novamente à montanha, porque ele ia dar outras tábuas. E o Senhor deu-lhe outras tábuas. E perdoou a Moisés, não lhe disse nada por se ter enfurecido, porque o Senhor sabia que Moisés se tinha enfurecido com razão para defender as coisas de Deus. No entanto, o povo não tinha essas experiências. Por isso eram duros, incrédulos, rebeldes, não entendiam o que viam, porque eram muito duros de coração. Nós hoje em dia temos muitas experiências com o Senhor, porque quem não teve visões ou sonhos? Deus falou-vos em profecia? Ou alguns já receberam o Espírito Santo? Outros já têm dons. Então, de uma maneira ou de outra, nós temos experiências com Deus. E por isso, sabemos que Deus vive, que Ele existe, que Ele é real. Então, o nosso coração já não vai ser tão duro, mas vamos acreditar no Senhor, obedecer-lhe e fazer a sua vontade. Mas naquele tempo, o povo de Israel era assim. Eles não tinham experiências e por isso deixavam-se levar pelos seus sentimentos, pela sua carne. Portanto, isso é em relação às tábuas e falando do pacto, não, porque o pacto foi feito por Deus com Abraão, mas com Moisés deu-lhe as leis para que fossem dadas a esse povo, essa nação que estava a ser formada.